Oi pessoal, vamos começar com o famoso verbo to be. Mas afinal de contas, o que é esse verbo to be? O verbo to be significa ser ou estar e todas as suas conjugações. Por exemplo, se eu falo eu sou feliz, sim, eu estou usando o verbo to be. Se eu falo eu trabalho, não, eu não estou usando o verbo to be porque o verbo to be tem a ver com ser ou estar. Trabalhar não tem nada a ver com isso. Ela está aqui conosco. Tem verbo to be nessa frase? Tem, o estar. Verbo to be é o verbo ser ou estar. Ao longo desses anos dando aula, eu tenho percebido que as pessoas não conseguem diferenciar quando uma frase tem ou não verbo to be. E isso vai fazer diferença porque, em certas circunstâncias, você tem que usar auxiliares ou você tem que fazer inversões na frase, como para fazer perguntas. Ou seja, para fazer perguntas, você tem que conseguir definir bem, perceber bem se a frase tem ou não verbo to be. Mais uma frase aí, eu quero que você pense se tem verbo to be nessa frase ou não. Nós fomos felizes. Tem verbo to be nessa frase? Tem, é o fomos. Está no passado, mas não deixa de ser verbo to be. Nós somos felizes e nós fomos. Ou então, pode ser também nós éramos. Porque o fomos é um passado irregular, né? Nós éramos felizes. Mais uma frase aí. Vós sois, Senhor, o meu Deus. Tem verbo to be nessa frase? Tem, é o sois. Sois não vem de ser, né? Então sim, tem verbo to be. Eu fui à escola. Tem verbo to be nessa frase? Não, porque eu fui, eu me locomovi até a escola. Então é o verbo ir, é o passado do verbo ir. Então não é verbo to be. Agora, eu fui feliz na escola. Tem verbo to be nessa frase? Tem. Embora seja a mesma palavra, fui, eu fui feliz significa que eu era feliz. Ou seja, é o passado irregular também do verbo ser. Ele não bebe. Tem verbo to be? Tem verbo to be nessa frase? Não. Beber, que é o verbo beber. Cadê você? Cadê você? Tem verbo to be nessa frase? Cadê significa onde está, né? Onde está você? Na frase onde está você tem verbo to be? Tem, que é onde está, ou seja, é o verbo estar. Então sim, tem verbo to be. Tenho estado preocupado. Tem verbo to be nessa frase? Tem, é o estado. É o particípio do verbo estar. Beleza? Esse foi um videozinho curto para você diferenciar se na frase tem verbo to be ou não. Isso é fundamental na hora de fazer perguntas, porque se tiver verbo to be, a pergunta vai ser feita de um jeito. Se não tiver verbo to be, ela vai ser feita de outro jeito, que a gente vai ver já já. Beleza? Faça os exercícios aqui na sequência. Te vejo no próximo vídeo. See you later!